Bom dia, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. A aula de hoje, na verdade, será apenas um material de estudo. Esse material de estudo vocês já podem estar acessando lá na plataforma, que vocês vão ver que é um vídeo onde nós temos algumas máquinas muito modernas que são empregadas nessa nova agricultura modernizada. E assim nós vamos continuar o mesmo assunto da aula passada. Na aula passada nós estudamos a geografia agrária, o sistema intensivo e extensivo, tanto na pecuária como na agricultura. E logo após de ler o material da aula anterior, vocês fizeram um quiz. E nesse quiz a maioria de vocês conseguiram um resultado muito significativo, acima de 80%, de 90%. E isso é muito bom, porque demonstra a apropriação do assunto por parte de vocês. Mas na nossa aula de hoje, nós vamos, como eu falei, continuar a temática, porém vamos fazer uma análise em torno dessas técnicas utilizadas na agricultura moderna e a sua importância para o desenvolvimento da sociedade. A agricultura moderna, ela foi utilizada, claro, obviamente, como vocês já sabem, com a evolução da Revolução Industrial. E essa agricultura modernizada, ela ainda é algo muito distante da maioria dos países do mundo. Dos 169 países do mundo, nós podemos dizer que nem 50% desses países têm tecnologias modernas que participam dessa agricultura ou pecuária moderna. E assim nós podemos dividir esses países de acordo com o seu grau de desenvolvimento, né? Pegando os países desenvolvidos, que nós vamos ter quase 100% deles com essas técnicas. Só não vão utilizar essas técnicas mesmo se eles não quiserem, né? Se terem outra fonte de renda que não dependa propriamente dito muito da agricultura e da pecuária. Mas aí nós temos os Estados Unidos, nós temos a China, que vão adotar essas tecnologias, vão comprar várias máquinas modernas, inclusive essas máquinas que vocês estão vendo aqui no vídeo, elas são precisamente adotadas nesses países, né, com um PIB elevado, que são técnicas dessa agricultura modernizada. E em contrapartida, nós podemos colocar os países subdesenvolvidos, e aí nós estamos influenciados por esse estereótipo, né, de país subdesenvolvido, e assim a nossa agricultura, tanto como a nossa pecuária, ela ainda sofre alguns problemas, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde nós temos ali o polígono das secas, que compreende aqui essa região do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, esse sertão nordestino, onde nós vamos ter propriamente dito uma agricultura e uma pecuária extensiva. E já se nós vamos para outras regiões do Brasil, onde nós podemos mencionar ali a questão do Mato Grosso do Sul, Goiás, que vão ter uma produção significativa de soja, e também alguma parte do Maranhão, né? Nós já vamos ter uma realidade um pouco diferente. Apesar de serem regiões localizadas em um país subdesenvolvidos, nós temos proprietários latifundiários que têm um certo poder aquisitivo e que eles podem utilizar de técnicas modernizadas, seja na questão da compra de máquinas ou na questão do manuseio do solo para o plantio. Mas esses latifundiários que utilizam desse poder aquisitivo para comprar, gente, eles vão desembolsar um dinheiro muito alto, né? Por exemplo, eu estava pesquisando aqui, existem plantadeiras, roceiras agrícolas, carreteiras graneleiras, perfuradores de solo, secadeiras, planas e pás agrícolas, distribuições de fertilizante. Isso requer muito dinheiro. Uma máquina dessa, como por exemplo as colheitadeiras, tem colheitadeiras que ela é mais de R$1 milhão. Será se o Brasil ele tem esse poder aquisitivo? Será se nós temos grandes latifundiários que têm esse poder aquisitivo de comprar uma colheitadeira nesse valor? Sim, com certeza nós temos, mas é uma minoria muito significativa, ainda não é grande parte da população.
Existem pulverizadores, tratores, que eles são acima de 500 mil, 600 mil. Então, realmente, quem compra são pessoas, né, que têm um poder aquisitivo muito elevado e que sobrevivem disso, são esses grandes agricultores. E aí, falar em agricultura modernizada, nós também temos uma técnica que, apesar de ser utilizada em países desenvolvidos, aqui no Brasil nós temos uma região específica, ali alguns estados, que é utilizado, que é a técnica da calagem. Né? A técnica da calagem, nós vamos tentar tirar a aridez do solo, para que aquele solo ele volte a produzir. E o calcário, gente, ele é aplicado no Brasil nessa região da Matopiba. Matopiba é a região que compreende esses estados que fazem parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E nós temos a maior produção de soja do Brasil. Lá é utilizada a calagem. Se nós vamos para a região sul do Brasil, nós temos grandes produções de frangos ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Se nós voltamos ali para a região sudeste, nós temos produções de laranja em larga escala, que é ali sobretudo no Vale do Paraíba. Também nós temos ainda uma produção de café um pouco considerável no Vale do Paraíba. E alguma dessas regiões que eu mencionei anteriormente são utilizadas técnicas modernas, né? São colocados maquinários, são colocados técnicas que fazem com que essa produção ela avance, mas é consideravelmente pequena comparada a outros países. E se nós vamos ali para a região Nordeste, nós temos máquinas agrícolas e técnicas ali na zona da mata, né? No litoral nordestino, ali no Agreste, no meio norte. Nós temos, por exemplo, Campina Grande, na Paraíba, que tem uma bacia leiteira muito grande na produção do leite. E lá se tem técnicas muito modernizadas. E falando no Piauí, gente, nós temos lá em Parnaíba a ZPE, Zona de Processamento em Exportação. A ZPE ela foi construída em 2015, 2016, e lá é uma região que concentra grandes indústrias de leite. Porque não sei se vocês sabem, Parnaíba ela é considerada uma das cidades que produzem mais leite no Piauí. E essa ZPE construída pelo governo do estado, ela tem como esse objetivo, né, de fazer com que essas indústrias que estão localizadas nessa ZPE, que é um polo industrial, que de lá se exportem para outros estados, né, por meio das rodovias. E falando nessa questão dessas exportações vindo da ZPE, a gente já encontra outro problema em um país subdesenvolvido, que apesar de utilizar técnicas modernizadas em algumas regiões, que a questão é dessa mercadoria ser transportada apenas em uma forma, que é um sistema modal. A maioria das coisas que são exportadas do nosso país, ela é no sistema modal, apenas por rodovias. E nós sabemos que nós temos trechos em BRs que pagam pedágios altos, nós temos BRs que estão totalmente destruídas, né? Isso já é outro assunto que eu estou entrando com vocês na questão da geografia, mas não foge assim do assunto, né? Porque é um pouco contraditório. Como é que eu utilizo algo moderno, né, pessoal, para me produzir algo no Piauí, e eu não tenho um sistema que permita uma exportação de diversas maneiras, que eu exporte só por uma maneira, que é a rodovia. E detalhe, o Piauí ele é um dos únicos estados do Nordeste que ele não tem porto. O porto do Piauí, desde a ditadura militar, lá por volta de 1964, que tem a sua planta. Inclusive, se você tem a oportunidade de ir em Parnaíba, ali no litoral, você vai ver que ainda tem a construção do porto. E isso nunca foi feito. Imagine o prejuízo que o nosso estado tem por não ter um porto. Como nós somos produtores na soja, somos produtores de leite, somos produtores também de frutas em algumas regiões, um porto em Parnaíba encurtaria a distância, né, ali para a Europa, ali para outro continente, e assim iria a nossa economia alavancar.
Mas, enfim, isso é um problema de país subdesenvolvido, né? Então, gente, esse vídeo que eu coloco para vocês é apenas para vocês contemplarem a beleza, né, desses maquinários e contemplarem como que esses países desenvolvidos eles são felizes. Mas aí eles são felizes, não foi assim uma felicidade que foi almejada de uma hora para outra. Foi uma felicidade que ela foi, na verdade, arquitetada e planejada desde os primeiros presidentes, desde os primeiros grupos que começaram a governar ali aquele país. Porque existem países que investem pesadamente em maquinários agrícolas. E aí entramos em outra contradição. Não sei se vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês que o Brasil é um dos maiores produtores nessa questão da agropecuária. E aí vamos fazer uma pesquisa para ver qual o investimento do governo disso. Eu não estou fazendo uma crítica ao governo de agora. Eu falo os governos. Vamos fazer um recorte de tempo aí. Vocês que são bem jovens e começaram a ter esse conhecimento e entendimento de política agora recentemente. Eu sugiro vocês, façam uma pesquisa aí desde o início do presidente Lula, no primeiro governo dele, né? Até agora, o governo Bolsonaro, o investimento que esses governos fizeram em maquinário, em tecnologias inovadoras e modernizadoras para melhorar essa questão da agropecuária. É praticamente nada, certo? Não vou dizer que se teve avanço, sim, se teve. Se teve, por exemplo, no primeiro governo do presidente Lula, avanços significativos. Mas aí foi durante só o primeiro governo, e assim passando pelos outros governos, o segundo dele, depois da Dilma, depois do Temer e agora do Jair Bolsonaro, esses investimentos foram desacelerando, né? E também vocês sabem que a nossa ministra do Meio Ambiente, ela é conhecida como ministra da Agricultura, ministra da Agricultura. Ela é conhecida como a musa do veneno, né? Então aí já não é um título bom para uma ministra da Agricultura. Por que que ela não busca um maior apoio por parte do governo, da bancada federal e do Senado em investimento em tecnologias, em equipamentos, em programas de auxílio aos moradores, os pequenos agricultores, para adquirir uns maquinários um pouco mais modernizadores, né? Por que ela não faz isso ao invés de facilitar essa questão da política do uso dos pesticidas, né, na produção agrícola? Então, aí mais uma contradição. Por quê? Porque o país, né, ele tem esse papel. O país ele tem esse domínio próprio e essa obrigação de investir no maquinário, de investir na tecnologia, de investir principalmente na ciência, porque nós sabemos, nós que somos pessoas esclarecidas, pessoas que estudamos constantemente, que a ciência ela é responsável pelas grandes conquistas que nós, do século XXI, estamos vivendo hoje e que vocês estão usufruindo, que os netos de vocês vão usufruir. Então, se nós não temos um poder público aliado a isso, se nós não temos um conjunto na sociedade de empresários, de investidores que tenham esse olhar para investir nesse maquinário modernizado, nessa ciência, enfim, tudo que eu falei, esse país ele permanece naquele status quo, né? Naquele status lá que ele não consegue evoluir, certo? Então, a nossa aula de hoje, ela é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E assim, vocês vão ler esse material e também podem aprofundar os estudos de vocês em geografia agrária em torno desse assunto, porque é algo que cai muito no Enem, certo? Então, bom dia para vocês e qualquer dúvida, eu estou aqui, me chamo no WhatsApp ou então no direct no Instagram.